Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa, na sua edição 2022, com vida, como a gente chama ele carinhosamente, na sua terceira edição. E agora eu tenho o prazer de trazer para você a doutora Jéssica Andrade. A gente conhece a Jéssica há muito tempo, já fez muita coisa junto. Ela é endocrinologista, médica, pós-graduanda em endocrinologia, no caso, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela atua com base na medicina preventiva e integrativa. Ela é especialista em modulação intestinal e criadora do curso SOS Mulher, imperdível inclusive, no qual ela já tem mais de 1000 alunas e que tem como foco dar conhecimento e autonomia para que as mulheres aprendam a desinflamar e transformar o corpo e a saúde. E a Jess vai falar para vocês sobre os pilares da desinflamação. Cara, tá imperdível essa palestra, aproveita bastante. Olá, meus amores! Quero primeiramente agradecer o convite do Vida Veda. Mais um ano eu estou aqui trazendo minha palestra, trazendo meu conhecimento para ajudar outras pessoas. Para quem não me conhece, eu sou médica, meu nome é Jéssica Andrade. Eu já atuo na área da saúde há 12 anos. Atualmente eu estou terminando minha especialização em endocrinologia, mas eu já vinha estudando muito, sobre saúde de forma geral, porque eu não quero me restringir a uma área, a uma especialidade, porque eu entendo, que o ser humano, ele é como um todo. Então, antes de ser endocrinologista, eu sou médica de gente, E por isso, durante a minha formação já em medicina, eu já acompanhava, inclusive, o conteúdo do Vida Veda, e a medicina Ayurveda foi um conhecimento que trouxe para mim uma luz dentro da medicina muito grande, para eu ir muito além do que a faculdade ensina. Então, eu falo que eu não sou uma médica normal, vamos colocar assim, Eu vou muito além mesmo do que a faculdade ensina, porque eu entendo que a gente precisa ampliar os nossos conhecimentos. Então, eu atuo na endocrinologia, eu atuo na saúde feminina, eu atuo na desinflamação, eu agrego conhecimento da medicina Ayurveda com conhecimento da medicina tradicional, da nossa medicina ocidental, e eu venho aqui, trabalhando e compartilhando esse conhecimento com as pessoas que querem, aprender comigo. Então, hoje a gente vai falar dos pilares da desinflamação e nada, mais ligado aqui à longevidade, que é o tema do nosso congresso, do Convida aqui, relacionado à desinflamação. Então, tem tudo a ver e vocês vão aprender um pouquinho nessa aula. Espero que vocês gostem. Fique aqui comigo. Então, vamos lá. Então, nosso tema, é pilares da desinflamação. E aí, eu sempre trago, essa observação, que inclusive a medicina Ayurveda traz muito esse conhecimento pra gente, que é: quantas vezes você foi no médico se sentindo mal e ouviu como resposta: seus exames estão normais, você não tem nada. Saiba que se você se sente mal, você já está doente. E aí, não precisa trazer esse conhecimento da Ayurveda, não. A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, traz pra gente a definição, o conceito de saúde, tá? Qual é o conceito de saúde? O que é ter saúde? Será que ter saúde são exames normais? Meus exames estão normais, eu fiz uma bateria de exames, está tudo normal. Eu estou saudável. Será que é assim, gente? A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. Isso a Organização Mundial de Saúde traz pra gente. Então, se a gente for pegar, a fundo nisso aqui, ninguém tá 100% saudável, É difícil a gente estar 100% aqui nesse completo bem-estar físico, mental, social, Nem sempre a gente vai estar 100%. E ok, mas isso é para mostrar que exames normais não é sinônimo de saúde. E a pessoa, quando já se sente mal, ela já tem que ligar um alerta. É o seu corpo te avisando que tem algo errado e que você pode corrigir agora, antes que isso vire uma doença, antes que isso vire algo grave. Então, é aquilo, Parar de calar sintomas. Isso a gente vai aprender muito nessa aula. Então, quando eu falo de inflamação, antes de eu definir inflamação com vocês, o que é estar inflamada, como desinflamar, eu quero que vocês se atentem a alguns sinais e sintomas que eu já deixei aí para vocês. Sinais e sintomas que são comuns, ou seja, muita gente tem, às vezes diariamente, mas não são normais. Vocês não devem encarar esses sinais e sintomas como normais.
Então, um sobrepeso, uma obesidade. Então, aquela pessoa ali que passa uma vida brigando com a balança. Inchaço, retenção de líquidos, excesso de celulite. Estão aqui falando do corpo mesmo. Seu corpo te mostra essa inflamação. Distensão abdominal, gases, má digestão. Aquela pessoa que vive, né, com a barriga estufada. Come e não se sente leve depois da refeição. Se sente pesada, fica o dia inteiro arrotando a comida. Não faz cocô, então tem prisão de ventre ou tem diarreia, que também não é normal. Um cansaço, uma fadiga excessiva. E aqui, ó, no período da manhã, mesmo após boa noite de sono, você acorda cansada? Como assim você acorda cansada depois de ter passado a noite dormindo? Desejo excessivo por doces e carboidratos. Acne ou alergias, inflamações na pele. Insônia ou despertar constante à noite, especialmente entre 1 e 4 horas da manhã. O que tem a ver isso aqui? Qual a relação disso com a inflamação? Vamos conversar bastante nessa aula sobre isso. Mau humor frequente ou tristeza. Então, aqui é a saúde mental, a neuroinflamação. Dores no corpo sem causa aparente. Dor no corpo, toda dor crônica, a base é inflamatória. Dores de cabeça frequentes, falta de concentração, ansiedade, irritabilidade. Sintomas exacerbados de TPM, língua com uma camada branca ou amarelada, a tal da saburra lingual. E se você acompanha o conteúdo do Vida Veda, ou se você já me conhece e acompanha o meu conteúdo, a gente fala muito sobre raspar a língua, o porquê de raspar a língua. E o que essa saburra quer te mostrar. Se você tem muita saburra, isso me diz que você não está digerindo bem, que você está eliminando muita toxina, está com muita desbiose. Então, a tendência é que quanto melhor tiver sua digestão, menos desbiose você tenha, menos toxinas você tenha para eliminar, menos saburra lingual você tenha também. Você olha para a sua língua, você vê a cor dessa saburra, você raspa a sua língua, unhas fracas e quebradiças, queda de cabelo. Então, sinais e sintomas de inflamação. Isso pode ser comum, você pode conhecer várias pessoas que sentem vários desses sintomas, ou você mesma, mas isso não é normal. Então vamos lá, qual é o objetivo dessa aula? Eu te ensinar o que é inflamação, o que causa a inflamação, por que você precisa desinflamar e como desinflamar. Então, vamos embora, né? Antes de conceituar tudo para vocês aqui de uma forma simples e prática, eu trouxe aí alguns prints do PubMed, que é o maior site mundial que a gente tem de pesquisa, né, científica. Então, quem é profissional da saúde conhece o PubMed, né? Então, olhem só, alguns dos milhares de artigos que tem no PubMed relacionando a inflamação com a nossa saúde e várias doenças, tá? Então, ó, papéis fisiopatológicos dos mediadores de inflamação crônica de baixo grau na síndrome dos ovários policísticos, o papel da inflamação na depressão e fadiga, inflamação e endometriose, resistência à insulina e inflamação crônica, ligando a microbiota intestinal e a inflamação à obesidade e resistência à insulina, o papel da inflamação e do microbioma intestinal na depressão e ansiedade. Então, inclusive, tem artigos, estudos aí recentes, 2019, 2021, 2020, porque está cada vez mais crescente esses estudos e esse conhecimento do quão a inflamação crônica ou a inflamação subclínica ou a inflamação crônica de baixo grau, isso aqui é tudo a mesma coisa, é tudo para dizer a mesma coisa, o quanto o seu corpo inflamado impacta na sua saúde. Então, o que é inflamação de fato? Vamos dar um exemplo bem prático aqui para vocês, tá? A gente tem basicamente dois tipos de inflamação: inflamação aguda e inflamação crônica. A inflamação aguda é aquela que você pegou uma gripe, pegou Covid. O seu corpo, ele precisa combater esse vírus que entrou no seu corpo, certo? Então, o fato de você ativar o seu sistema imune para combater esse vírus está gerando uma inflamação aguda. É o seu sistema imune respondendo àquele agressor, combatendo aquele agressor, e aí esse processo de tentar combater esse agressor gera uma inflamação aguda, só que a inflamação aguda, ela tem um início e ela tem um fim, ela tem um tempo determinado para ocorrer. É por isso que uma criança caiu e se machucou, né? Gerou uma lesão ali, machucou o joelho, machucou o braço. Não vai ocorrer um processo inflamatório ali nos primeiros dias, não vai ficar dolorido, vai ficar vermelho, pode dar pus, né? Pode contaminar, inflamar bastante ali. Quanto mais pus, mais inflamado tá. Então, a lesão vai ficar inflamada até aquilo cicatrizar.
O processo de cicatrização também faz parte dessa inflamação aguda. E aí cicatrizou, deu casquinha, casquinha saiu, a pele regenerou ali, pronto, cessou a inflamação, tá? Então, esses são exemplos de inflamação aguda. E até mesmo dentro da inflamação aguda, a resposta pode ser muito boa, muito rápida e você conter essa inflamação, ou a resposta pode ser muito longa, demorada, porque você está com uma resposta imune deficiente também. Então isso a gente vê, inclusive, no Covid. Por que algumas pessoas pegaram e os sintomas foi muito leve, a pessoa não precisou internar, enfim, rapidinho passou os sintomas, ela ficou muito bem, e outras ficaram muito mal. Outras tiveram que internar, outras ficaram muito graves. Por quê? Qual a diferença se o vírus é o mesmo? O sistema imune da pessoa. O quão forte está o seu sistema imune para combater aquilo ali, para combater aquela agressão, também impacta. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam disso aqui. Inflamação aguda é uma coisa que tem tempo de início e tem um tempo determinado para acabar. Ela vai cessar. E é isso que eu quero na inflamação aguda. A inflamação aguda, ela é uma proteção para a gente. É sempre o nosso sistema imune tentando combater algum agressor. Seja um vírus, seja um machucado que infeccionou porque essa criança caiu na terra, no chão, e aí precisa combater ali aqueles agressores que estão ali no meio ambiente mesmo e vai cicatrizar aquela lesão, ponto, tá? Agora, o problema está na inflamação crônica. O que é inflamação crônica? É quando essa inflamação ela não cessa. Por algum motivo, por vários motivos, você está ativando o seu sistema imune cronicamente, você não deixa ele descansar. Então pense no seu sistema imune como um exército, tá? Então nós temos os nossos soldados, que são as nossas células imunes, e a gente está colocando eles para trabalharem. Só que quando você tem um estilo de vida ruim, e aqui eu vou falar das várias causas de inflamação crônica, você está fazendo o seu exército, os seus soldados trabalharem continuadamente. E uma hora, os seus soldados ficarão tão cansados que eles não vão dar mais conta de responder de forma tão eficiente. Então você vai aqui, dificultando a ação do seu sistema imune a longo prazo. Então, de fato, você vai atrapalhando a resposta imune de forma eficiente, tá? Então, essa inflamação crônica passa a agredir as próprias células do seu corpo, seus próprios tecidos. Porque vai chegar uma hora que você está ativando tanto o seu sistema imune e gerando tanta substância inflamatória no seu corpo, que essas células inflamatórias, elas liberam essas substâncias que agridem outras células, que vai estar fazendo mal para você mesma. Aí começa aquela dor de cabeça que você não sabe de onde vem. Começa aquela prisão de ventre que você não sabe por que você tem prisão de ventre e qual a relação dela com a dor de cabeça. Começa as intolerâncias alimentares. Há 5 anos atrás você comia coisas que hoje você não digere bem. Por quê? O que está acontecendo? Por que eu fiquei intolerante a isso? Sabe? Começam a surgir problemas metabólicos, como uma resistência à insulina, e aí você não consegue mais emagrecer tão rápido como você conseguia 10 anos atrás. Isso não é só a idade em si, não é só a idade, vai muito além da idade, tá? Então começa a surgir sintomas, um cansaço. Nossa, cansaço é muito comum. Acorda muito cansada, passa o dia sem energia, sonolenta. Não é normal viver cansada. As suas células não estão produzindo energia de forma eficiente. E por isso você está tão cansada assim. Por quê? Será que você está tão inflamada, está com tanta toxina, está com tanto lixo nesse corpo e não está conseguindo eliminar, fazer o seu processo de detoxificação? Então a inflamação crônica é justamente isso. A gente, por N motivos que a gente vai aprender aqui nessa aula, está ativando o nosso sistema imune de forma crônica. E o problema da inflamação crônica, ela é silenciosa. É diferente da inflamação aguda, que você tem sintomas ali no início e você já sabe, né, que tá com alguma infecção, tá com alguma gripe, tá com alguma inflamação e aquilo vai resolver. A inflamação crônica não, ela é silenciosa. Então é por isso que começa um sintomazinho aqui, um sintomazinho ali, você toma um remédio, resolveu o remedinho, né? E aí depois isso vai se tornando, progredindo esses sintomas, até que você vai fazer um exame, aí beleza, aí agora alterou. Depois que seu corpo te avisou pra caramba com vários sinais e sintomas, e o exame estava sempre normal, agora alterou. Ah, tô doente. Ah, tô pré-diabética. Ah, tô com pressão alta. Ah, tô com resistência à insulina.
Tô com deficiência de vários hormônios, de vitaminas e minerais e etc. Tô com desbiose, tô com uma síndrome do intestino irritável. Então, quando aparece a doença, que vocês falam, tô doente. E não é assim. Quando você se sente mal, você já tá doente. E aí, quando você dá atenção para esses pequenos sinais e sintomas, é a hora de agir, tá? Para não deixar isso evoluir. Então, essa é a inflamação crônica. E a inflamação crônica é sempre uma soma. O que é uma soma, né? A adição, somar. O que a gente está somando na inflamação crônica? Um sistema imune deficiente, porque você está ativando ele cronicamente, você não está deixando seus soldados descansarem, né? Trabalho escravo dos seus soldados aqui. Mais acúmulo de toxinas. O que é esse acúmulo de toxinas? A gente tem os nossos órgãos detox. Quais são os principais órgãos detox do nosso corpo? Fígado, intestino e rins. São os 3 principais aqui. E aí, fígado e intestino, por estarem bem pertinhos e fazerem parte do sistema digestivo, o fígado faz parte do sistema digestivo também, eles estão ali ligadinhos, um depende do outro para funcionar de forma adequada. O fígado, principalmente, fica muito sobrecarregado quando esse intestino está inflamado, quando você tem desbiose, quando você não digere bem, quando você não faz cocô. Você sobrecarrega muito o seu fígado e você passa a não conseguir eliminar as toxinas. Então, olha o problema. Além de você estar inflamada porque está ativando muito o seu sistema imune, porque você está dando muito agressor para o seu corpo, que a gente já vai descobrir quais são, você também não consegue eliminar as toxinas que seu próprio corpo produz. Então, o nosso metabolismo normal, o fato de você falar, o fato de você respirar, o fato de você se exercitar, o fato de você se mexer, o fato de você comer e fazer digestão, tudo isso gera toxinas. Então é como se fosse uma casa, nosso corpo é uma casa. A gente gera lixos na nossa casa que a gente tem que jogar esses lixos fora, né? Você usa, você come e sobra comida, e a embalagem você tem que jogar fora, você faz cocô, tem que jogar o papel higiênico fora. Então a gente gera lixos na nossa casa, no nosso corpo também. Quem joga o lixo fora? O intestino, o fígado, rins, principalmente. Quando você está muito inflamada, você começa a acumular esses lixos, porque os seus órgãos estão sobrecarregados porque tem muito lixo. Então, a inflamação crônica é essa soma aí. Um sistema imune deficiente com acúmulo de toxinas. O seu processo de detoxificação não está ocorrendo de forma eficiente. E aí, por isso tudo está contribuindo aqui para esse ciclo vicioso da inflamação. Fatores que contribuem para a inflamação crônica. As infecções crônicas, então é óbvio, né? Se eu falei que você pegou uma gripe, você vai ter uma inflamação aguda. Você teve aí contato com alguém que estava contaminado com alguma coisa, ou outro tipo de infecção, você vai ter uma inflamação aguda, porque o seu corpo vai tentar combater aquele agressor. Agora, vamos ser uma pessoa que está sempre com infecção crônica. A pessoa está sempre com uma parasitose. A pessoa está sempre com uma candidíase. A pessoa está sempre gripada, está sempre pegando... Tudo que surge a pessoa pega, sabe? A pessoa se alimenta muito na rua e tá sempre com uma gastroenterite, né? Por conta de comida contaminada. Isso tudo é infecção. Infecção, seja por bactéria, seja por fungo, seja por parasita, tá? Seja por vírus. Então, infecções crônicas. E claro que essa infecção vai depender de como está o seu sistema imune. Mas infecção crônica também contribui para a inflamação crônica, tá? Sedentarismo. Gente, sedentarismo. Nosso corpo foi feito para o movimento. A gente tem braço, a gente tem perna para se movimentar. O fato de você não se movimentar, você passar... A gente tem 24 horas no nosso dia. Quantas horas do seu dia você se movimenta? Você anda, você corre, você pula, você agacha. Quantas horas do seu dia você faz isso? Nenhuma? Você nunca se exercita no seu dia? Você passa o dia sentada, você passa o dia deitada? Não dá, não dá. Como é que você quer que seu corpo funcione, suas células funcionem? Como você quer que seu corpo produza energia se nem você se movimenta, se você não levanta, se você não age? Nosso corpo foi feito para o movimento. Então já é muito mais que comprovado, né? Cientificamente, os benefícios da atividade física, do exercício físico na nossa saúde. Então, o processo de desinflamar é óbvio que envolve aqui a prática de atividade física. Então, vamos se mexer. Isso vale para qualquer idade. Crianças devem ser ativas, adultos devem ser ativos, idosos devem ser ativos. São para todas as idades. Sedentarismo é uma causa de inflamação crônica. Obesidade.
A obesidade, muito aqui por conta do próprio excesso de gordura, principalmente a gordura abdominal, essa gordura visceral. O que é gordura visceral? Uma gordura nos órgãos. Quando a gente engorda, a gente não engorda só o bracinho, a pochetinha, o bumbum, a coxa, né? E fica aquela gordurinha chata, cheia de celulite. Não! Se fosse só esteticamente, não seria um problema tão grande, mas não é. O problema é que os nossos órgãos também engordam. Então, sei lá, se tem alguém aqui que trabalha, né, com necrotério, alguma coisa assim, vai ver lá, o coração de uma pessoa obesa tem uma placa imensa de gordura em volta. O fígado de uma pessoa obesa é desse tamanhão, cheio de gordura dentro. Então, os nossos órgãos também engordam. As artérias dessa pessoa é cheia de placa de gordura. Então, obesidade gera inflamação crônica, porque é uma gordura que libera citocinas inflamatórias, substâncias inflamatórias, que vai agir nas suas células, nos tecidos do seu corpo inteiro, no seu cérebro, causando neuroinflamação. Então, sim, gente, a obesidade é uma doença inflamatória, tem base inflamatória. Eu não estou falando aqui que ninguém tem que ser sarado, né? Tem que ser a Gisele Bündchen, claro que não. Mas você tem que sim ter um peso ideal, ter um percentual de gordura legal, sabe? Não é ter excessos, isso aqui vai te fazer mal. A obesidade sozinha, você não precisa ser hipertenso, diabético, a obesidade sozinha, a pessoa é só obesa, já é fator de risco para N doenças, várias, tá? A obesidade sozinha. Então sim, a obesidade hoje é classificada como doença, inclusive é uma das causas de inflamação crônica. Disbiose, o que é disbiose? Desequilíbrio das bactérias intestinais. Então, a gente tem a nossa microbiota intestinal, certo? A gente tem as funções do nosso intestino, que são várias, não é só fazer cocô. Nosso intestino faz digestão, faz absorção de nutrientes, faz cocô, que é a excreção, produz hormônios, mais de 20 hormônios são produzidos no intestino, inclusive hormônios que contribuem diretamente com o nosso metabolismo, com a nossa saciedade, com o nosso apetite. Produz neurotransmissores, que são substâncias que são produzidas no nosso cérebro também. O nosso intestino é capaz de produzir alguns neurotransmissores, porque ele tem um sistema nervoso próprio. Nosso intestino, ele é diretamente ligado à nossa imunidade, porque 80% das nossas células imunes estão no intestino. Então, a nossa imunidade começa no intestino. Então, você pode, se você tiver um intestino legal, uma boa saúde intestinal, sua imunidade também está boa. Você tem um intestino ruim, sua imunidade está baixa. Então, por que que tem muita gente que tem uma rinite alérgica, tem uma sinusite crônica, tem crise de asma, e quando o intestino tá ruim ou quando a pessoa come alguma coisa que ela tem intolerância e isso chega ali no intestino, ela tem crise respiratória, ativa uma rinite que estava ali quietinha, ativa uma crise de asma que estava ali quietinha, porque tem relação com o nosso sistema imune. Chega ali um alimento, vamos supor, a pessoa ela tem um histórico de rinite alérgica, tá? E nesse momento ela está compensada, não está com sintoma nenhum. E aí ela passou um tempo sem tomar leite. Vamos falar, né? Dar um exemplo aqui do leite. Não que o leite seja um problema para todas as pessoas, estou dando um exemplo, tá? Ela tomou leite, começou a tomar leite ou comer coisas com leite, iogurte, queijo, se entupir de leite e derivados. Ativou, voltou a ter crise de rinite. O que aconteceu? O que tem a ver o leite com a rinite aqui, gente? Essa pessoa ela pode estar com disbiose, ela pode ter uma intolerância a esse leite, não necessariamente a lactose, mas também a proteína do leite, que é a caseína, que é uma proteína de difícil digestão, tá? Essa proteína chega ali no intestino, é má digerida, nisso que ela é má digerida, ela sobra, e tudo que sobra no intestino sobra para quem? Para as bactérias. Piora a disbiose, e como minhas células imunes estão ali, essa proteína inteira é como um agressor. Se o seu intestino está inflamado e essa proteína ela passa na sua parede intestinal como se fosse para ser absorvida, só que sem ter sido digerida adequadamente, ela ativa o meu sistema imune. Minhas células imunes estão ali esperando, né, os nutrientes serem absorvidos adequadamente, digerido. E aí, de repente, tem lá uma proteína grandona ali, que é a tal da caseína. Meu sistema imune olha aquilo ali, não, tem alguma coisa errada, quem é você? E aí combate aquilo ali. Nisso que eu ativo o meu sistema imune, vocês têm que entender que o sistema imune ele não fica só no intestino.
Eu ativo minhas células imunes, elas começam a se comunicar com todos os outros órgãos, para avisar mesmo como alerta. Ó, tá acontecendo alguma coisa ali no intestino, tá entrando gente que não era para entrar, fiquem em alerta. Aí você, que já tem uma predisposição, uma propensão a ter sintomas respiratórios, a ter alergias respiratórias, ativa o seu sistema imune do sistema respiratório. E aí você tem os seus sintomas e aí ativa essa crise de rinite que você estava aí quietinha, porque você consumiu um alimento que você é intolerante. Então é relação direta, Isso aqui foi só um exemplo, mas pode acontecer com vários outros, tá? A má alimentação, óbvio, né, gente? A má alimentação. E quando eu falo de má alimentação, todo mundo sabe o que é comida de verdade, tá? Então, comida que a natureza te dá é comida de verdade. Comida que tá pronta para você comer. Industrializados, processados, fast food, né? Aquela lista gigante lá dos alimentos prontos, né? Que você vai ver a lista de ingredientes, sei lá, vários alimentos que você vai ver, não é um alimento só. Tem 10 ingredientes em um alimento. Pega lá um biscoito, um bono da vida, um passatempo. O que é o passatempo? É um monte de coisa. É farinha, é açúcar, é leite, é gordura vegetal, é gordura trans, é conservante, é corante, é aromatizante. É um monte de coisa em um produto, entendeu? Então, isso não é comida. Se você baseia a sua alimentação nesse tipo de produto alimentício, você não está se nutrindo. A sua alimentação, ela te nutre ou ela te inflama? Quem que você está alimentando aqui? Você está alimentando as suas células, o seu corpo, você está se nutrindo, ou você está alimentando as bactérias do mal que estão ali no seu intestino só esperando essa comida, né, que nem pode ser chamada de comida aqui, esses produtos alimentícios que vão alimentar mais ainda suas bactérias do mal e causar mais ainda desbiose, mais ainda inflamação. Então, não é que você tem que ter uma alimentação 100% perfeita, mas se na sua rotina você faz o certo, se 90% das vezes você faz o certo, gente, a exceção não vai fazer nem cosquinha. Porque se o sistema imune vai olhar aquilo e falar, ah, tá bom, comeu pizza hoje? Tá bom, é hoje só, né? Então, beleza. Tudo bem. Você vai voltar amanhã pra sua rotina, né? Agora, todo dia come doce, todo dia toma refrigerante, todo dia come fritura, todo dia come biscoitinho. Não vai dar, gente, não vai dar. Aí o seu intestino olha aquilo, o seu fígado olha aquilo, seu sistema imune olha aquilo e fala, não, como que você quer nutrir as suas células e você dá isso? É isso que você tá dando aqui pra gente? Não dá. Aí não dá pra querer milagre, aí quer energia. Pra fazer atividade física, pra estudar, pra trabalhar, não tem energia, porque você não tá dando energia. Não tem como, entendeu, gente? Então, tem uma alimentação que te nutre. A gente vai falar melhor sobre isso, tá? Ciclo circadiano desregulado. O que é o ciclo circadiano? É o período das 24 horas do dia. Então, nós temos relógios biológicos, tá? No nosso cérebro, a gente tem um relógio que controla toda a nossa rotina. Todo o nosso metabolismo, o nosso apetite, a nossa função intestinal. Então, a gente tem relógio que comanda a nossa produção hormonal, nossa liberação de hormônios. Então, a gente tem horários para ocorrer as coisas no nosso corpo. Tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem horário para comer, tem horário melhor para fazer digestão. Só que com a nossa rotina louca que a gente tem hoje em dia, de trabalhar muito, né, enfim, de comer em horário errado, de não fazer atividade física, a gente está bagunçando esse ciclo circadiano. E aí começa o nosso metabolismo ficar alterado, o nosso humor ficar alterado, a nossa fome ficar alterada. A gente não tem fome de manhã e tem muita fome à noite. Porque o nosso ciclo circadiano está desregulado. E esse ciclo circadiano desregulado envolve diretamente o nosso cortisol, o hormônio do estresse. Um ciclo circadiano desregulado, consequentemente, tem um desequilíbrio do cortisol. A gente vai falar melhor sobre ele também, tá? Exposição a xenobióticos. O que são xenobióticos? Substâncias estranhas ao nosso corpo, tá? Isso é o que significa a sigla xenobiótico. Então, a gente está exposto diariamente a vários xenobióticos, tá? Por isso que eu falo, a gente não dá para ser 100% saudável, 100% desinflamado. A gente tem que se manter ao máximo desinflamado com o nosso estilo de vida. Mas não vai dar 100%, porque até o ar que a gente respira, infelizmente, é poluído, tá? Então, a gente usa cosméticos. Cosméticos têm xenobióticos, tem vários produtos químicos ali, colocados pela indústria na sua maquiagem,
no seu produto de cabelo, a não ser que você use tudo vegano, tudo muito natural, que não é a realidade de todas as pessoas. Agrotóxicos nos alimentos, nas frutas, nos vegetais, né? A gente tem muito no Brasil, então é campeão mundial de uso de agrotóxicos. Dá para usar só alimentos orgânicos? Todo mundo? É uma realidade de toda a população? Não é. Claro, se você puder usar, né, de vez em quando, pelo menos o que você vai comer cru, o que você vai comer com casca, usar orgânico, ótimo. Não dá para usar sempre, não vai deixar de comer verdura, fruta e legumes por conta de agrotóxico. Porque acaba que aqui compensa, sabe? O benefício acaba compensando aqui de você comer. Mas quando puder, coma orgânico. E se não pode comer orgânico, você vai fazer todas as outras coisas que precisa fazer para poder desinflamar. Então, tudo que a gente já vem conversando aqui, que eu vou falar melhor ao longo da aula, tá? Então, exposição a xenobióticos. Uma outra exposição que é muito clássica é algo que dá para você mudar na sua rotina, que é o plástico. Então, tentem diminuir a exposição ao plástico, parar com essa mania de tomar um cafezinho no copo de plástico. Água, usar água, né? Levar água para a rua, para o trabalho, enfim, na garrafa de plástico, expor isso ao sol. Essa água esquenta ali. Então, o que acontece? O contato do plástico com coisas quentes ou coisas oleosas faz esse plástico liberar substâncias que são xenobióticos, tá? Então, substâncias tóxicas do plástico que são xenobióticos. Então, eu sempre falo sobre isso, né? Marmita, hoje em dia a gente já tem marmita de vidro. Leva marmita de vidro se você anda com marmita. Usa garrafinha de inox, né? Então, vamos tentar evitar a exposição ao plástico. E, principalmente, essa questão de expor coisas quentes, né? Colocar coisas quentes no plástico ou coisas oleosas é pior ainda para liberar essas toxinas ali, tá? O estresse, o mal do século, né? O estresse. Então, o estresse crônico aqui, por desregular o nosso cortisol, por ser também um agressor para o nosso corpo. Então, a pessoa que vive estressada está sinalizando para o seu corpo que você tem alguma coisa que está te desestabilizando. O estresse crônico também ativa o nosso sistema imune. Só que aí o sistema imune fica assim, o que eu tenho que combater de fato? Ela está estressada, mas o que eu tenho que combater? E esse estresse aqui, gente, não é só o estresse mental, mas até uma noite de sono mal dormida, uma rotina muito puxada, né? Que você dorme 1 hora da manhã e tem que acordar às 5. Tudo isso daqui que você não consegue descansar, uma má alimentação. Isso é um estresse para o seu corpo. Tudo que é um estresse para o seu corpo vai desestabilizar, vai te inflamar, tá? Então não é só o estresse psicológico, mas tudo que é considerado um estresse para o seu corpo, tá? Um excesso de atividade física, sei lá, uma pessoa que treina 2, 3 horas direto, ou faz vários treinos ao dia. Então, os atletas, por exemplo, de alto rendimento, esse treino muito intenso é um estresse. No entanto, que eles têm que ter um dia ali de descanso, tem que fazer isso de uma forma correta, ter uma boa alimentação, que vai suprir aquela demanda gigantesca de treino que eles têm. Então, é um estresse. Nada em excesso faz bem. Nem atividade física em excesso faz bem. Então, várias coisas podem ser um estresse para o seu corpo, tá? E o sono ruim, né? Já até falei aqui sobre o sono ruim. Então, vamos avançando aqui. E quais são as doenças associadas, então, ao processo inflamatório crônico? Olha, gente, eu posso afirmar aqui que 90% das doenças que a gente tem hoje tem base inflamatória, sabe? Não que, só desinflamar vai resolver, depende do nível já dessa doença aqui, provavelmente você tem uma doença que você vai precisar usar remédio sim, tá? Mas a base é inflamatória e desinflamar vai melhorar muito o quadro, pode curar a doença, dependendo de que doença você tenha, pode evitar que você tenha essa doença, mas 90% das doenças que a gente tem hoje no mundo tem uma base inflamatória, ou seja, a inflamação foi uma causa ou a inflamação está perpetuando essa doença, tá? Então, síndrome metabólica e diabetes, então toda doença aí da parte metabólica tem base inflamatória. Câncer, os cânceres, eles são inflamatórios. Câncer nada mais é do que uma alteração do seu material genético que está fazendo, né, as células proliferarem de uma forma desordenada e a inflamação altera o seu material genético. Faz você ativar genes que estavam ali inativos, quietinhos, por exemplo. Que é o que a gente chama de epigenética, o seu ambiente, o seu grau de inflamação, o seu estilo de vida influenciando na sua genética, tá? Então, sim, o câncer tem uma base inflamatória. Depressão e ansiedade, aqui entra a tal da neuroinflamação. Então, não é só o nosso corpo que inflama, mas o nosso cérebro também.
Então, quando você está com excesso de toxina, você está muito inflamada, sua saúde mental não existe, você não tem saúde mental. Não tem como uma pessoa inflamada, com desbiose, com intestino inflamado, uma pessoa que digere mal, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que não faz atividade física, ter uma boa saúde mental, ser feliz, ser uma pessoa calma, ser paciente, sabe? Não tem como. Uma coisa está ligada à outra. O físico, ele não se separa do mental. Então, para ter saúde física, você precisa ter saúde mental. Para ter saúde mental, você precisa ter saúde física. Doenças autoimunes, é óbvio, né? Doença autoimune nada mais é do que o seu sistema imune ativado contra o seu próprio corpo. Então, se você está inflamado, uma doença autoimune pode ser perpetuada ou até, né, ser o gatilho, a inflamação ser o gatilho para você desenvolver ou ativar uma doença autoimune que estava quietinha. Infarto, então doenças metabólicas, né, em geral, infarto, AVC, doenças neurodegenerativas, aí que entra a neuroinflamação, então Alzheimer, um Parkinson, uma esclerose múltipla, né, que também envolve aqui uma doença neurodegenerativa. Então, doenças neurodegenerativas estão relacionadas à neuroinflamação. Precisa desinflamar, precisa cuidar do estilo de vida. Sarcopenia, osteoporose, então doenças ósseas, próprio envelhecimento. O tema aqui, né, do congresso não é longevidade. A inflamação acelera o seu processo de envelhecimento. Então, acelera o cabelo branco, acelera as rugas. O que é o processo de envelhecimento, gente? É isso. A gente envelhece por fora, você vê o cabelo ficando branco, a pele ficando cheia de ruga, a pele ficando mais ressecada, mas por dentro você está envelhecendo também. E o processo de inflamação, esse excesso de toxina, acelera o seu processo de envelhecimento. Então, a gente compara, você pega uma pessoa de 60 anos, saudável, ativa, você olha pra ela, você não dá 60 anos, e uma outra pessoa de 60 anos que você dá 80. Por que isso acontece? Essa aqui teve um processo de envelhecimento muito acelerado. Então, longevidade, para você ter longevidade, para você ter qualidade de vida, e você retardar esse processo de envelhecimento, pensando mesmo em saúde, não só em estética, você precisa se manter o máximo desinflamado possível, tá? Gordura no fígado, hipertensão, desequilíbrios hormonais. Tudo tem base inflamatória. Então, essa imagem aí é só exemplificando mais uma vez o que eu falei, os alérgenos, né? O que você está se expondo aí, você tem intolerâncias ou alergias, toxinas, álcool, estresse, a sua má alimentação, a desbiose, doenças inflamatórias, infecções crônicas, tudo isso causa desequilíbrios hormonais e metabólicos e leva ao que a gente chama de estresse oxidativo, que culmina na inflamação crônica. Então, o estresse oxidativo é basicamente igual, sinônimo de inflamação crônica. Estresse oxidativo é excesso de toxina, excesso de radicais livres no seu corpo. Você não está conseguindo fazer a detoxificação de forma eficiente, suas células não estão conseguindo produzir energia, está cheio de lixo, isso te inflama, você tem essa inflamação crônica, você está ativando seu sistema imune de forma crônica, e essa inflamação crônica vai ser aqui a causa, né, o gatilho para o desenvolvimento de várias doenças, tá? Então, quais são os pilares da desinflamação, gente? Já caminhando aqui para o final da nossa aula, que é o tema da aula, né? Rotina diária. Você precisa ter rotina. O nosso corpo, ele precisa ter rotina. E eu já vou falar mais sobre ela. A alimentação saudável, então uma alimentação que te nutre. Então, gente, eu não sei o que comer, tá? Dentro da alimentação, tem várias coisas que a gente precisa falar dentro da alimentação. Mas o que você precisa gravar nessa aula? Comida de verdade, comida que tem na natureza. Descasque mais e desembale menos. Já é um passo ótimo para você, tá? Então, descasque mais e desembale menos. Comida de verdade. Claro que o tema alimentação seria mais umas 10 aulas só sobre alimentação, tá? Mas é essa mensagem aqui inicial para você. Comida de verdade. Saúde intestinal. Precisa cuidar desse intestino, gente. Cada pilar desse daqui seria uma aula, tá, gente? Mas, enfim, eu queria trazer de forma resumida para vocês, porque isso aqui é só para dar um start, para vocês saberem que existe inflamação, que ter esses sinais e sintomas não é normal e que existe solução. Esse é o principal aqui. E esses são os pilares. Então, o seu intestino é um dos primeiros passos para você desinflamar. Você precisa digerir bem.
Você precisa nutrir, inclusive, suas células intestinais. Você precisa fazer cocô. Não é normal você ter prisão de ventre, não é normal você precisar de laxante. Precisa cuidar desse intestino. Sono adequado, você precisa dormir bem. Quem não dorme bem tem um desequilíbrio metabólico, hormonal, não tem saúde mental, uma pessoa mais estressada, uma pessoa mais ansiosa. Tem que dormir bem. Ciclo circadiano regulado. Por quê? Faz parte daquela rotina diária. O ciclo das 24 horas. O que você faz nas 24 horas? Eu já vou falar mais sobre ela. Equilíbrio hormonal. Por que equilíbrio hormonal entra aqui, gente? Porque a inflamação, ela causa esse desequilíbrio hormonal. Seja do cortisol, seja da insulina, seja dos hormônios sexuais, seja da testosterona. Ela desequilibra os seus hormônios. Então, a gente busca o equilíbrio hormonal justamente porque o desequilíbrio dele vai ser uma consequência da inflamação. E a gente precisa atuar na causa do problema para poder resolver o problema. Então, eu não conserto um desequilíbrio hormonal necessariamente dando o hormônio, te dando um remédio. Vamos atuar aqui na causa, na base do problema. Então, equilibrar os seus hormônios faz parte dos pilares da desinflamação. Prática de atividade física, já falei, né? Você precisa se movimentar. E controle do estresse, tá? Então vamos aqui, eu já quero trazer algumas coisas práticas para vocês nessas aulas, para vocês já começarem a desinflamar, tá? Então vamos avançando. Como eu falei, a gente tem relógios biológicos que regulam o nosso sono, apetite, função intestinal, produção hormonal, metabolismo, e isso se chama ciclo circadiano. Um ciclo desregulado te inflama. O nosso corpo, ele precisa de rotina. Então, hábitos que desregulam o seu cortisol. Dormir tarde, depois das 23 horas. Acordar tarde, depois das 8 horas. Então, a gente segue o ciclo da natureza. O ideal mesmo, até mesmo pela medicina Ayurveda, era a gente acompanhar a natureza. O sol nasceu, a gente acordou junto com o sol. O sol se põe, a gente foi dormir junto com o sol. Não dá para fazer isso na nossa rotina, né? Muito dificilmente alguém vai conseguir dormir junto com o sol. Pode até ter essas pessoas, mas pelo menos, gente, tenta manter uma rotina de 10 horas, você já tá na cama. 8 horas você já está de pé. Se possível, acorde 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Mas também não adianta dormir 1 hora da manhã e querer acordar às 6. Porque você não teve horas de sono suficiente. Adultos precisam, em média, de 8 horas de sono. Fazer atividade física intensa à noite. Isso pode regular seu cortisol. Ah, mas eu só tenho horário para treinar à noite. Tá, então você não vai deixar de treinar. Mas aí, sempre que você puder treinar mais cedo, se possível, não faça uma atividade muito intensa à noite, deixa pra fazer mais intensa no dia que você consegue treinar mais cedo, porque você vai ficar agitado à noite, você não vai conseguir dormir bem. Tomar café ao acordar, assim que acordar. Porque o café é um estimulante. Se você toma café logo que você acorda, você está atrapalhando a sua produção natural de cortisol, que já é um hormônio para te dar energia, para te acordar, para te deixar em alerta. Então, quer tomar café de manhã? Espera pelo menos 1 hora para tomar café. Não pode esperar 1 hora? Pelo menos começa o seu dia com uma estratégia antioxidante. Um shot matinal ou um chazinho. Toma um chá antes de você tomar o seu café. Comece o seu dia com uma estratégia antioxidante. Um shot ou um chá. E, se possível, espere pelo menos 1 hora para tomar o café, tá? E, se possível, não tome esse café todo dia também. Sabe? Se você é pessoa dependente de café, você precisa do café para começar seu dia, tem alguma coisa errada. Então, você é a pessoa que precisa ficar sem esse café para deixar de ser dependente dele. O café, ele tem os benefícios dele, mas em excesso ele faz mal. Ele faz mal. Tudo que se torna um vício, tudo que você se torna dependente, te faz mal. Então, observe a sua relação com o café. Trabalhar ou estudar à noite. Então, é óbvio, né? Se você perde horas de sono porque você trabalha ou estuda à noite, isso está desregulando o seu cortisol. Se expor à luz artificial à noite. Então, faz parte da higiene do sono você não ficar mexendo no celular, você não ficar vendo televisão, você não ficar escutando música, você desligar, né? Já começar a desligar as luzes da sua casa à noite para o ambiente ficar propício. Porque se você está expondo a sua retina, o seu olho, à luz, seja a luz do dia, seja a luz do celular, qualquer luz, seu cérebro não entende que está à noite. Como que ele vai produzir melatonina assim para você poder dormir? Então, se expor muito à luz à noite atrapalha a qualidade do seu sono. Jantar muito tarde. Então, na hora de ir dormir, não é hora de estar aí fazendo digestão. Se você come e vai dormir, né? Ah, eu como 10 e pouco da noite, é a hora que eu tô jantando. Gente, você não vai dormir bem. Você tá cheio de comida. Seu corpo tá gastando energia para digerir, para fazer digestão. Como
que você vai dormir de forma eficiente, vai conseguir relaxar, descansar. E o pior, além de atrapalhar seu sono, você também não faz a digestão de forma eficiente, porque não é o horário de fazer digestão. Nós temos horários no nosso dia em que a nossa digestão está melhor. De madrugada não é hora de fazer digestão. Aí você acorda enjoada, sem fome, bebe um copo de água, tá enjoada. Por quê? Porque você não digeriu bem o que você comeu à noite, tá? Então não é para comer muito tarde. Jantem, façam a última refeição aí pelo menos até 8 horas da noite. É um horário bom, para você comer 2 a 3 horas antes de dormir. Não se expor à luz do dia pela manhã, ou por exemplo aí quem usa óculos escuro. Então isso desregula o seu cortisol. Assim que você acorda, abre a janela, olha para o sol, avisa seu cérebro, amanheceu. Manda cortisol, eu preciso de cortisol para eu poder acordar, eu preciso de energia. Se você é a pessoa que acorda, você mora em apartamento, as janelas tudo fechadas, aí ou você sabe trabalhar, bota um óculos escuro, você não está expondo o seu olho, a sua retina à luz. Aí você não está avisando o seu cérebro para produzir cortisol. Então, quando eu falo de rotina diária, gente, passando resumidamente aqui pra vocês. Comece pela rotina diária. Como eu falei, acorde antes das 8, pelo menos, mas se possível mais cedo, 6, 7 horas da manhã, pra você não perder o pico do cortisol, porque o pico do cortisol acontece ali por volta de 8, 9 horas no máximo, então você já acorda e já vai preparando seu corpo para produzir cortisol. Se você acorda mais tarde, você perde esse pico do cortisol e você desregula a sua produção de cortisol. Aí a pessoa que produz mais cortisol à tarde fica mais agitada, mais ansiosa, quer comer carboidrato ou libera cortisol de madrugada. A pessoa que acorda cansada e ela acorda várias vezes à noite para fazer xixi, que isso não é normal, isso me diz que você está liberando cortisol de madrugada. E não era para liberar de madrugada, porque o seu cortisol está invertido. Em vez de liberar de manhã, você está liberando à noite, de madrugada. E ele está te acordando. Não é o xixi que te acordou, é o cortisol que você liberou de madrugada e não era para ter liberado. Então, quando você começa a regular seu ciclo circadiano, nem acordar para fazer xixi você vai. E não é a água que você bebeu. É o seu cortisol que está desregulado e isso não sou eu que falo. São as milhares de pessoas que me acompanham e colocam em prática o que eu ensino e já viram na prática que isso funciona. Regule seu ciclo circadiano, comece pela rotina diária. Você vai parar de acordar à noite para fazer xixi, tá? Faça sua higiene matinal assim que você acordar e as suas eliminações. Então, tem que raspar a língua, tem que escovar o dente, tem que urinar, tem que evacuar pela manhã. Toma seu banho ali de manhã, então faça a sua higiene. Crie uma rotina. Você tem uma rotina matinal? O que você faz quando você acorda? O que você faz? Eu acordo, eu raspo a língua, eu escovo o dente, eu bebo água em temperatura ambiente, eu vou e tomo meu chazinho. Um dia ou outro eu tomo café, não tomo café todos os dias. E só mais tarde que eu vou comer, se eu tiver com fome. Se eu puder treinar pela manhã, eu já treino pela manhã, que é o melhor horário para já começar o dia, se exercitando. É isso, essa é a minha rotina. Qual é a sua rotina? Crie uma rotina saudável, tá? Almoce entre 12 e 13 horas, é o nosso melhor horário para comer. Ou teria que ser, tá? O normal é que entre 12 e 13 horas, ou seja, quando o sol tá mais aceso na natureza, tá mais quente, a nossa digestão tá mais ativa também, tá mais quente, nosso Agni, nosso fogo digestivo, né? Pela Ayurveda. Então é o melhor horário para você ter uma rotina de se alimentar. É o horário que dá para você fazer a maior refeição do dia, que é o seu almoço, tá? No final da tarde começa a cair os níveis de serotonina, que pode gerar mau humor e ansiedade, que te leva a comer mais. Então aposte em lanchinhos ricos em triptofano, porque o triptofano é precursor da serotonina. Então, à tarde, ali, pra você não ficar tão ansiosa, você comer doce, carboidrato, bota uma aveia, bota uma banana, ovos, oleaginosas, cacau. Então, olha só, uma panquequinha de ovo, banana, cacau, top. Lanchinho à tarde ali, rico em triptofano para você produzir serotonina. Faça a sua última refeição até as 20 horas, como eu já falei, de preferência uma refeição leve, tá? Para você não ir dormir digerindo ainda a comida. Vai dormir antes das 23. Para você ter um sono adequado. E a gente não pode esquecer de falar, então, já diquinhas aqui práticas, para vocês já começarem a desinflamar hoje, tá? Não podemos esquecer de falar do intestino. Então, um checklist aí para vocês melhorarem a digestão, dá print aí para vocês não perderem. Raspar a língua assim que acordar, tomar água morna, que é a minha rotinazinha matinal. Então, acordou, raspou a língua, escovou o dente, toma água morna. Por quê? A temperatura quente ou uma água em temperatura ambiente, não pode ser gelada. A temperatura quente, ela estimula o seu processo digestivo. Então, tudo que é frio, seco,
cru apaga o seu fogo digestivo, né? E aí a Ayurveda traz isso pra gente também. Então, se você tem má digestão, se você tem prisão de ventre, se você tem distensão abdominal, se você sofre com estufamento, você precisa ter estratégia para melhorar a sua digestão. Porque um alimento, ele só te faz bem se você digere bem. Então, pode ser o alimento mais saudável do mundo. Se você não digere bem, para você ele não faz bem. Tomate é saudável? Tomate é saudável. Você digere bem? Se você fala para mim que você come o tomate, fica rotando o tomate, fica estufada, para você ele não tá fazendo bem. Brócolis, se você come e fica assim, pra você não tá fazendo bem. Feijão é saudável? É saudável. Mas tem gente que se deixar explode de tantos gases com feijão. Então, pra quem tá comendo feijão e tá sentindo isso, pra essa pessoa não tá fazendo bem. Então, o primeiro passo pra você dizer que um alimento te faz bem é você digerir bem ele, tá? Você precisa digerir bem o que você come. Se você não digere bem, você não tá absorvendo também os nutrientes que tem nesse alimento. Então, a digestão é um pilar essencial para a saúde, não só para desinflamar, para a saúde, tá? Então, diquinhas aqui, como eu falei, tomar uma aguinha em temperatura ambiente ou morna pela manhã, priorizar comida morna, cozida ao longo do dia para facilitar esse processo digestivo, não comer rápido, mastigue, seu intestino ele não tem dente, seu estômago não tem dente. Mastigar é você ajudar o seu sistema digestivo a digerir o que você está comendo. A sua digestão já começa na boca, a gente já tem enzima digestiva na boca. Então, a saliva, os dentes, é para você ali, ó, triturar o alimento na boca e iniciar a digestão dele, tá? Consumir meio limão 15 minutos antes das principais refeições. Então, se você não tem gastrite, você não tem ali, né, o estômago inflamado, você toma um limãozinho em jejum, você não sente dor. Então, essa é uma estratégia aí para quem tem, por exemplo, o que a gente chama de hipocloridria, pouco ácido no estômago, que é uma das causas de desbiose, é uma das causas de distensão abdominal, de gás, de prisão de ventre, que te leva a digerir mal. Então, diquinha, meio limãozinho aí antes das refeições, principalmente uma refeição rica em proteína, porque a digestão de proteína começa no estômago. Então, carne, ovo, frango, né? Uma refeição rica em proteína, você precisa dar um suporte para o seu estômago aí para você conseguir digerir bem. Consumir chazinhos digestivos, que pode ser 30 minutos antes ou 1 hora ali depois das refeições. Chazinho de erva doce, de gengibre, de tulsi, de alcaçuz, dente de leão, alecrim, tomilho, que inclusive esses você pode usar como chá ou no tempero na própria comida. Tudo vai facilitar aqui a digestão. Então, estamos dando suporte para o seu processo digestivo. Comer na quantidade adequada que te satisfaça, sem sobrecarregar. Você precisa comer por 2. Você vai comer por você e para matar a sua fome. Matou a fome, não precisa comer até passar mal, até lotar o estômago. Lotar o estômago é diferente de matar a fome, gente. Então, coma para matar a sua fome. Não tá mais com fome? Pronto, para de comer. Você vai comer na próxima refeição quando tiver com fome. Então, começar a respeitar a sua fome, tá? Comer somente quando tiver digerido completamente a refeição anterior. Então, isso aqui é um pilar importantíssimo para a digestão. Então, tem gente que tem horários para comer, aí come sem fome. Não, você tem que comer com fome. Tem que comer com fome. Se você tem má digestão, tem desbiose, você tem que respeitar a sua fome. Não comer no momento que estiver emocionalmente desestabilizado, ou seja, ansioso, estressado, triste. Se você tá ansioso, estressado, nervoso, irritado, o seu corpo ele não vai priorizar a digestão. Não vai. Porque ele tá querendo que você tá estressado, ele tá achando que você tá brigando com alguém, que você precisa correr de alguém, que você precisa bater em alguém. Então o seu corpo ele tá virando a sua energia para outra coisa, para acelerar seus batimentos cardíacos, para acelerar a sua respiração. É por isso que a pessoa ansiosa, nervosa, né? Fica como? Respirando superficialmente, fica nervosa, não consegue nem falar direito, coração acelera, né? A pressão aumenta, porque o seu corpo tá gastando energia com outra coisa. Aí tu come, você tá irritado, tá discutindo com a pessoa e tá ali comendo. Você não vai digerir bem, você não vai. Seu corpo nem parou para produzir enzima digestiva. Então, o momento da refeição é um momento de calma, de relaxar, de atenção plena. Preste atenção no que você está fazendo. Tem que ser um momento de relaxar. Por isso que a gente indica que não coma mexendo no celular, vendo televisão, conversando. Preste atenção na sua refeição. Tem que ser um momento de você com a sua refeição e um momento de atenção, de mastigação, para facilitar seu processo digestivo, tá? Evite bebidas geladas ao longo do dia, porque foi o que eu falei, a temperatura gelada
ela dificulta o processo digestivo, porque o nosso sistema digestivo ele tem uma temperatura, né, ideal para que ocorra a digestão, para que as nossas enzimas digestivas sejam ativas. Então, uma temperatura mais baixa, ou seja, uma temperatura mais fria, o que acontece? Primeiro, o seu intestino tem que aquecer novamente para fazer a digestão. O processo digestivo é um processo quente. Então, vamos supor, as pessoas aí que, né, têm a mania de beber líquido com a comida, que isso é péssimo, não é para beber nem quente nem gelado. E, né, quando bebe, ainda bebe gelado. Você está dificultando ainda mais a digestão. Não é que nunca mais você vai poder beber um suquinho gelado ou uma água gelada, gente. Falando se nesse momento sua digestão está muito ruim, tente evitar bebidas muito geladas ao longo do dia, pelo menos passe para bebida mais fresca, em temperatura ambiente, tá? Consuma chás ao longo do dia. Isso já vai ajudar pra caramba na sua digestão, beleza? Comer alimentos saudáveis e que você digere bem. Então, aqui entra a autoobservação, tá? Isso é um processo, né, que você vai avançando, mas você precisa começar a identificar. Eu almocei agora, daqui a 1 hora, como é que eu tô? Eu tô arrotando a comida, eu tô me sentindo estufada. Daqui a 2 horas, como é que eu tô? Depois da refeição, eu tô me sentindo lenta, sonolenta, ou essa refeição me dá energia? Comece a observar os alimentos que te fazem realmente bem e os alimentos que te fazem mal. Isso é autoobservação. O alimento que faz bem pra mim, talvez vai fazer bem pra você e vice-versa. E aqui eu tô falando de comida de verdade, não tô falando de produtos alimentícios. Até mesmo a comida de verdade, você precisa se atentar se você tá digerindo bem ou não. E a autoobservação vai te ajudar muito, tá? Praticar a rotina diária. Também faz parte aqui de cuidar do seu intestino, praticar a rotina diária, tá? E aí eu sempre falo sobre isso também, né? Se seu Agni estiver forte, o que é o Agni? Gente, é o fogo digestivo, né? Agni é uma palavra da Ayurveda para se referir à nossa digestão. Se seu Agni estiver forte, você se sentirá leve, bem alimentado e lúcido após a refeição. Isso é o normal. Você deu energia para o seu corpo, você digeriu bem, você absorveu os nutrientes, energia. Você não ficará cansado, com preguiça, empanturrado ou com indigestão. Como está o seu Agni? Isso faz parte do processo de autoobservação. Então, ó, tirem print disso daí. Esse é o teste para saber seu grau de inflamação. Esse teste, gente, foi criado por mim. É uma forma didática de vocês entenderem se vocês estão com muitos sinais e sintomas de inflamação. Eu criei essa pontuação, então é uma forma didática, né? Só para a gente conseguir palpar melhor essa questão da inflamação. E isso ajuda demais, porque quando vocês começam a desinflamar e vocês refazem o teste, vocês vão ver que a pontuação caiu muito. Então tem essa tabelinha de sinais e sintomas e a pontuação. E aí eu criei também os níveis de inflamação. Então leve até 25 pontos, que você vai somar naquela tabela. Moderado de 30 a 75, grave de 80 a 125, gravíssima de 130 ou mais. Isso eu explico melhor também lá no meu perfil no Instagram, tá? Mas enfim, eu quero que vocês somem, né, aí a sua pontuação, depois de ver o seu grau de inflamação, e conforme você começar a aplicar as coisas que eu tô ensinando nessa aula aqui, que eu sei que é muita informação, mas você vai organizar essa informação, depois de 1 mês você vai refazer isso e vai ver quanto que deu a sua pontuação, tá? E aí, como é estar desinflamado então, meus amores? Você se sente com energia e disposta, tem uma boa digestão, não fica com barriga estufada e com gases, se sente leve na maior parte do tempo, faz cocô todos os dias, tem clareza mental, foco e concentração, tem bom humor, não sofre com ansiedade, depressão, baixa libido, vício em doces, está satisfeita com seu corpo. E além de bonito esteticamente, ele é forte e aguenta sua rotina sem dores, sem desânimo. Pele, unha e cabelos são saudáveis. Você é uma mulher feliz e bem resolvida e não precisa da aprovação de ninguém para saber o quão fodástica você é. Isso é ser uma mulher desinflamada. E claro que aqui eu tô falando mulher, porque acaba que o meu público, né, 90% mulher, mas isso é para qualquer pessoa, tá? Todas as pessoas precisam colocar isso em prática para desinflamar. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso, tá? São para todas as pessoas. E aí, finalizando a nossa aula aqui, gente, deixei o meu perfil para vocês. Claro que lá eu aprofundo, né, esses temas aqui, vários conteúdos gratuitos, então me acompanha lá no Instagram, @doutora.jazz,
tá? E aí eu espero vocês lá, espero que tenham gostado e coloquem em prática essas diquinhas básicas que eu dei pra vocês. Um beijo!